2, 1, gravando. A paz do Senhor, juniores, eu espero que vocês estejam bem. Mais uma vez eu estou aqui para dar aula para vocês, a aula de número 6. Eu espero também que vocês estejam acompanhando as aulas que a tia Jenny também está postando no grupo do Remanescentes. Não deixem de participar, vocês precisam também crescer espiritualmente, não só crescer fisicamente, mas vocês precisam do alimento espiritual para que a maturidade de vocês estejam evoluindo a cada dia, tá bom? Hoje, como a tia sempre fala, vocês vão precisar da revista de vocês, da Bíblia. Se vocês quiserem pegar um papel e caneta para vocês anotarem, fiquem à vontade, tá bom? A lição de número 6. O título dessa lição é Livres do Perigo. O texto do dia está escrito em Salmos 34, versículo 7, e diz assim: O anjo do Senhor fica em redor daqueles que o temem e os livra de todo o perigo. Vamos ler de novo? O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege de todo o perigo. O objetivo da nossa lição de hoje é para que vocês saibam que Deus protege todos aqueles que temem Ele. Todos que confiam no Senhor são protegidos por Ele. Para a gente iniciar a lição, eu vou recapitular um pouquinho do que a tia Jenny falou na semana passada. Ela contou sobre Herodes, quando os sábios foram contar para ele que eles estavam procurando o rei dos judeus. Qual foi a reação dele, vocês lembram? Tenta lembrar aí. O que Herodes pensou? Ele ficou feliz? Ele não ficou feliz. Ele ficou furioso, mas ele mentiu para os sábios. O que ele disse? Se vocês encontrarem Jesus, me avise para que eu também possa adorá-lo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele fez isso para enganar os sábios, porque ele queria mesmo era matar Jesus. Eu vou ler o começo da nossa lição e vocês acompanhem na revista de vocês também, tá bom? Herodes, o malvado rei da Judéia, ao ser visitado pelos sábios do Oriente, soube do nascimento do rei dos judeus. Herodes pediu a eles que, quando encontrassem o menino Jesus, o avisasse, pois ele também queria adorá-lo. Isso que a gente acabou de falar. Mas, ao perceber que os sábios não voltaram para lhe dizer onde Jesus estava, ele ficou muito furioso. E Herodes sabia que Jesus era o rei dos judeus, por isso sentiu medo de perder o seu trono. Veja bem, ele estava com medo de perder o trono dele para um bebê. Então, resolveu mandar matar todos os meninos abaixo de 2 anos de idade, que havia em Belém e em todas as cidades da vizinhança. Porém, Jesus, que é fiel e cuida dos seus filhos, já havia providenciado uma saída. Ele avisou José em sonho que Jesus corria perigo. Nessa parte da lição, eu quero ler com vocês aqui em Mateus. Mateus é o único evangelho que conta sobre essa passagem da Bíblia, que diz a respeito de quando José foi avisado por um anjo que Jesus corria perigo. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 2 e o versículo 13. Abram aí na Bíblia de vocês, hein? É para vocês abrirem. O título dessa parte diz A Fuga para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: José, levante-se, tome o menino e a sua mulher e fuja para o Egito. Fique lá até que você receba a segunda ordem e até que Herodes saia de Judá, porque ele vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e durante a noite partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Vejam, crianças, numa das primeiras lições desse bimestre que a gente está aprendendo agora,
Vocês aprenderam que Deus não faz nada sem comunicar aos seus servos. E mais uma vez a Bíblia aqui está provando que Deus avisou antes, muito antes de Jesus ter nascido, que do Egito ele chamaria o seu filho. E foi isso que aconteceu, porque eles fugiram para lá de Herodes, porque senão Jesus ia morrer. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, que é o que está contando o começo da lição de vocês, ficou muito furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Ouviu-se uma voz em Ramá e com choro grande e lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque eles já não existem. Esse versículo foi dito também bem antes de Jesus ter nascido. Vou continuar aqui da minha revista, tá bom? Qual seria o terrível plano de Herodes para matar Jesus, vocês já sabem. O rei irado mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Deus falou com José em sonho que ele deveria levar a sua família para o Egito. Com isso, cumpriu-se o que o Senhor disse: do Egito chamei o meu filho. Está escrito em Oséias, capítulo 11, versículo 1, tá bom? E eles ficaram lá por algum tempo, mais ou menos toda a infância de Jesus, até que eles ficaram sabendo que Herodes já tinha morrido. E então Jesus mandou que eles voltassem. Porém, quando eles estavam indo, José ficou sabendo que o filho de Herodes estava governando Judá e teve muito medo. E ele não queria mais voltar. Por isso, Deus de novo falou para ele esperar até que esse homem mau saísse de lá também. E José novamente obedeceu à ordem divina e com Maria e o menino regressou para Belém. Porém, antes de chegar a Belém, como eu acabei de dizer, ele sabia que o filho de Herodes é quem estava reinando naquele lugar. E então ficou com medo de voltar para lá. Por isso, novamente, o Senhor lhe ordenou e mandou ir para a Galileia, onde moraram numa cidade chamada Nazaré. E eles moraram lá por muito tempo. Jesus passou praticamente a sua adolescência e o início da sua juventude nesse lugar. E a gente vai ler também aqui. Somente Mateus conta essa parte também. No capítulo 2 ainda, mais o versículo 19. Vou ler para vocês. A volta para Israel. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau, que era filho de Herodes, estava reinando, ele teve medo. E tendo sido avisado novamente em sonho por Deus, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E olha que curioso, olha o que a Bíblia diz. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nazareno porque veio de Nazaré. E Jesus cresceu lá e passou muito tempo ajudando seu pai nos serviços de carpintaria, porque eles eram jardineiros, tá bom? Eu vou ler a conclusão dessa lição para a gente ir para as partes do exercício, tá bom? Como é bom confiar em Deus. Ele nos guarda em qualquer situação. Deus havia cuidado do menino Jesus desde que ele era bem bebezinho. E Deus havia cuidado também quando eles estavam no Egito, quando eles foram para a Galileia e quando eles foram para Nazaré. O Senhor até hoje cuida dos seus filhos e este é o objetivo da nossa lição, para que vocês, juniores, ainda sendo pequenos, da idade de 9 a 11 anos, vocês saibam que Deus, ele tem propósito em todas as coisas. E quando ele ordena que alguém faça uma coisa, ele protege e livra de todo o mal. Não importa quem esteja querendo atrapalhar. O Senhor cuida de todos, ele sempre lhes dá livramento e provisão.
Por isso, em Deus, você pode confiar. Em Deus. José e Maria eram estrangeiros em terras estranhas e eles cresceram longe de onde eles nasceram. Vocês acham que eles sentiam saudade? Com certeza. Sentiam tristeza, saudade de casa, talvez saudade de alguns parentes que eles tinham deixado em Belém. Mas, com a morte de Herodes, puderam retornar e rever os seus amigos e os seus familiares e parentes, porque Deus é fiel. Nós devemos orar e agradecer a Deus pelo seu cuidado e proteção todos os dias. Vocês já ouviram falar algum crente dizendo sobre livramento? Eu acho que vocês já ouviram falar. Já ouviram alguém contando testemunho dizendo assim: nossa, eu preciso contar um livramento que Deus me deu. Quando isso acontece, é porque as pessoas reconhecem que Deus guardaram elas de alguma situação. E isso acontece conosco todos os dias praticamente. Deus nos livra da morte, nos livra de acidentes. Deus livra você e sua família de ficar doente. Deus cuida de nós e vocês podem observar isso. Pense bem e tente aí na sua casa lembrar de algum depoimento de alguém que você tenha ouvido ou de algum testemunho que você conhece ou até mesmo viveu de que Deus tenha te livrado de alguma coisa. Devemos orar e agradecer a Deus sempre. Ele cumpre a sua palavra e as suas promessas. Ele tem sempre uma solução e uma saída. Vejam, os pais de Jesus provavelmente se sentiram perdidos quando ficaram sabendo que Herodes queria matar os meninos. Por causa de Jesus ele queria matar. Mas Deus enviou um anjo para que eles não se sentissem perdidos, mostrando a direção correta que eles deveriam seguir. Quando nós ficamos doentes, Ele pode nos curar. Quando nós nos sentimos perdidos, Deus pode ser a nossa saída. Ele nos cuida, Ele cuida de nós, Ele pode dar um emprego, caso vocês estejam com alguém na família desempregado, vocês podem orar e eu tenho certeza que Deus vai responder, porque Ele não abandona ninguém que procura por Ele. Ele pode abrir uma porta de emprego se Ele quiser. Se há alguém sendo perseguido, Deus pode livrar. Olha, na idade de vocês, às vezes vocês acabam sendo perseguidos na escola, às vezes pelo seu jeito de vestir, às vezes pelo seu jeito de falar. É verdade que algumas crianças são muito cruéis, mas Deus pode livrar vocês disso também. Vocês precisam entender que por mais que a tecnologia, que vocês estejam num mundo cheio de informações, a palavra de Deus é quem guia os filhos dele. Vocês jamais podem deixar de se esquecer disso, tá bom? Ele nos livra. Enfim, Deus é o nosso Criador. Cuida de nós, cuida dos seus filhos e livra-os de todo mal. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Não se engane, ninguém pode frustrar o plano que Deus tem. O nosso Deus é sempre fiel e todas as suas promessas Ele cumpre. Ele sustenta, cuida, protege, guarda cada servo seu e nada foge do seu controle. Crianças, olha que lição maravilhosa, através da Bíblia, de uma história que aconteceu há 2020 anos atrás, o nascimento de Jesus. A gente pode crer que Deus ainda cuida. Eu espero que vocês estudem a Bíblia. Eu fiquei sabendo que vocês têm um desafio, vocês fizeram o desafio que a tia Rosilda fez, que a tia Jenny fez. Vocês não podem deixar de ler a Bíblia. Eu vou fazer um apelo agora a vocês, aos pais e aos juniores. Não esqueçam de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. Vocês precisam ser instruídos. Vocês sabiam que na Bíblia tem um versículo que diz assim: o meu povo perece porque não conhece a minha palavra, ou por falta de conhecimento. E eu, como professora de escola dominical, a Jenny, a tia Rosilda, o pastor, todos que estão envolvidos em ministérios, não quer que vocês se percam. Nós queremos que vocês cresçam espiritualmente. É por isso que vocês têm essas atividades. Olha, na revista de vocês tem duas questões. Vou mostrar aqui.
Aqui vocês vão colocar a primeira letra de cada figura que vocês estão vendo e vai formar uma palavra. Aí vocês vão descobrir o que está escrito muito fácil, tá bom? Aqui vocês vão desembaralhar as letras para ver o que está escrito também. Muito fácil a nossa atividade de hoje, tá? Não deixem de fazer. Tá bom, crianças? Olha, eu tenho um desafio. Eu me propus, estava conversando aqui com a Giovana, vocês sabem que eu converso bastante com ela, né? Já que ela é junior e agora a Mariana também. Eu estava conversando com elas, perguntando o que eu podia fazer de diferente. E elas tiveram uma ideia e eu achei muito legal. Sei que vocês têm o celular de vocês, a maioria. Se não tem, uma boa parte fica no celular da mamãe e do papai jogando, vendo vídeo. Aquelas coisas que a gente sabe, que a gente conversa, né? Faz tempo que a gente não tem uma aula presencial, mas a gente conhece como vocês são. Então, o que eu queria propor? Vocês vão mandar uma mensagem. Pode escolher uma pessoa, um parente, pode ser seu avô, sua avó, pode ser um amigo, pode ser todos eles também. Com a seguinte frase: nada foge do controle de Deus. Só isso. Vocês podem dar bom dia, conversa alguma coisa, mas manda essa frase: nada foge do controle de Deus. Por quê, juniores? Às vezes as pessoas elas não deixam transparecer o que elas estão sentindo. E pode ser que esteja esperando uma resposta só de Deus. Assim, uma palavra que possa trazer esperança, consolo, alívio. Quando você fala para uma pessoa que está desesperada, ei, nada foge do controle de Deus, ela recebe a esperança que só o Espírito Santo dá aos corações. E vocês, mesmo pequenos, já podem evangelizar, já podem ser usados por Deus. Ao longo dessa lição, que está quase acabando, dessa revista, vocês vão ver os passos que Jesus fez até chegar à conclusão do seu ministério. E vocês vão descobrir, até mesmo na próxima aula, que Jesus, ainda pequeno, lia a palavra de Deus e até mesmo ensinava sábios. Eu acredito que vocês podem, eu acredito em vocês como uma geração que pode mudar a visão dos evangélicos. Vocês podem influenciar outras crianças da idade de vocês a serem diferentes. Nós já conversamos sobre isso com vocês várias vezes, tá bom? Juniores, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês acompanhem as outras aulas que virão. Não deixem de assistir às aulas da EBD, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu mando um beijo para vocês. Estou morrendo de saudade de ter aula com vocês lá na nossa sala, com a tia Jenny, com a tia Rô, com todos os nossos amigos. A gente está com saudade de vocês, mas não deixem de estudar, tá bom? Um beijão e até breve. Tchau!